Andam dizendo que o servo de Deus, o cristão protestante, pentecostal, neopentecostal ou até mesmo católico, que professa essa fé em Cristo Jesus, ele é obrigado a aceitar injustiças, ele tem que passar por essas injustiças, ele não deve lutar por justiça e nem fazer o que é correto, o que é justo, o que é certo. Será que isso é certo? Vamos ver as atitudes de Jesus Cristo, que é o nosso segmento, que é a sã doutrina, que é os ensinamentos. Ele diz: aquele que me ama, ele guardará os meus mandamentos. Então há mandamentos, há sim uma postura, uma conduta do cristão que ele deve se impor e deve seguir. Em todos os lugares existem regras e leis, então a gente tem que seguir e obedecer aquilo que se professa, claro. Só que muitas pessoas distorcem a verdade. Na verdade não é nem as pessoas, na verdade é o diabo. O diabo que tem a intenção de distorcer a verdade do Evangelho, porque a palavra de Deus não volta vazia, irmã. Não volta vazia, irmão. Ela faz o que lhe apraz. E a palavra de Deus é eterna. E toda honra, toda reverência, todo respeito com a palavra de Deus ainda é pouco. Mas vamos ver a palavra de Deus, porque eu já li a Bíblia toda, irmãos, 4 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E eu já estou indo para a 5ª vez. Então de Bíblia eu entendo um pouco. Então muitas coisas que eu aprendi, que eu achei que era verdade, depois eu fui descobrir que era uma mentira, que era um engano. E comecei a descobrir os problemas que vinham em relação a esses falsos ensinos, que traziam problemas para os irmãos. Pessoas são prejudicadas sobre o Evangelho, impedidas de se casar, de se batizar, de entrar no reino do céu. Então logo essa doutrina ela é diabólica, demoníaca e satânica. Agora as pessoas não fazem por mal, fazem porque não têm conhecimento. A Bíblia diz que Satanás enganaria os escolhidos se tivesse essa possibilidade. Se não tiver o conhecimento da verdade, não saber como funciona, vai professando e falando coisas que acha que é correto e vai trazendo problemas para outras pessoas. O diabo vai usando isso como instrumento e ferramenta para ele, para prejudicar os irmãos, para não estar na presença de Deus, para não pregar a palavra de Deus e para serem prejudicados. Como não correr atrás de justiça, através dos seus direitos, sabe? Existem leis, regras também, que devemos correr atrás delas. Então vamos ver lá, vamos ver o que Jesus fez aqui. No livro de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, e tendo Jesus, isso aqui é Jesus, e tendo feito um azorrague de cordéis, é um chicote, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e os espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou também as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai estes daqui, e não façai a casa do meu pai casa de venda. Então você veja bem o que diz aqui, irmãos, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que os fariseus e os saduceus, eles vendiam animais nos templos para poder então ganhar dinheiro, pecúlio, recursos, para poder enriquecerem ilicitamente, porque os irmãos, para a expiação do pecado, que todo ser humano é pecador, depois que Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Então Deus deu para os judeus 613 mandamentos. E nesses mandamentos, o que teriam que ser feito para a expiação do pecado, que às vezes tinha um culto uma vez por ano, em relação a isso. Na época de Jesus não, tinha mais cultos, normalmente aos sábados, uma vez por semana e tal, mas na verdade o templo ficava aberto todos os dias. Todos os dias o templo ficava aberto. Então os pobres, que era pobre para a expiação do pecado, porque todo ser humano peca, então eles levavam um pombinho, 2 pombinhos, aí o sacerdote pegava a mão do pai, que era o dono da casa, o cabeça, o roche, em hebraico é roche, cabeça, colocava a mão nos pombinhos e fazia uma oração ali, pedindo perdão pelos pecados, pelos erros de toda a sua família. E aí era imolado aquele animal, o sangue era ali vertido no altar, pegava um ensopo. Davi fala isso: o Senhor me purifica com ensopo. Ele pegava uma madeira, enfiava naquele pano ali com ensopo, tipo uma esponjinha que a gente toma banho, e colocava para cima, o sangue escorria na madeira, que tinha que escorrer na madeira o sangue. E aí ele aspergia esse sangue nas pessoas, jogava assim, receba o perdão do seu pecado. Aí sente aí que Deus está perdoando o seu pecado agora. Receba o perdão aí, recebe o perdão do seu pecado aí, que Jesus perdoa o seu pecado hoje, amém? Em nome de Jesus, mas vigia, em nome do Senhor Jesus. Então isso era também feito com bois, e quem tinha uma classe média, ovelhas, e quem era rico queimava um boi, sacrificava um boi ou mais, que depois isso era queimado e sacrificado a Deus, e aqueles alimentos ficavam para os sacerdotes, para os irmãos comerem e se alimentarem, porque esse era o sustento também dos irmãos também. Então entenda bem, eles estavam fazendo essa corrupção, vendendo os animais por um valor mais alto,
vendendo caro ainda os animais para poder ter riqueza em cima do erro do outro, do pecado do outro, da injustiça, do sofrimento das pessoas. E aí Jesus, vendo aquilo, ele ficou irado. Jesus ficou irado, Jesus ficou com ódio, com ira, com fúria. E ele fez um chicote de cordéis e ele saiu dando chicotada dentro do templo. Saiu expulsando aquelas pessoas, dando chicotadas nelas, e saiu assoltando os animais, as mesas que estavam com o dinheiro vendendo aquilo ali, ele já revirou as mesas, já jogou tudo no chão. Vai um cristão fazer isso hoje? Vai falar que ele não tem uma boa conduta, que ele não tem Cristo na vida, que ele não tem Deus, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Sabe, Salomão diz que Deus tem mais prazer na justiça do que no sacrifício. Olha isso, a Bíblia diz que nós somos o justo viverá pela fé. Então nós vamos fazer justiça e não injustiça. Então toda a história tem dois lados, você tem que ver o outro lado. Estão prejudicando alguém, estão falando de alguém? Peraí, será que aquela pessoa é isso mesmo? Será que é isso mesmo que aconteceu? Tem que ver o outro lado, porque os fariseus por conta disso fizeram um bolinho contra Jesus, porque Jesus também não guardava o sábado. A Bíblia está dizendo lá que ele curava no sábado e não podia curar. Ele colhia as espigas no sábado, não podia colher. E a Bíblia vai dizer que por conta disso aí os fariseus, por causa de uma coisinha da lei deles lá, né, eles começaram agora a perseguir a Jesus Cristo. E procurava ocasião para matá-lo. E perseguiu e matou. E colocou toda a cidade, todo o bairro e todo o pessoal contra Jesus, inclusive aqueles que eles curou. Muitos que estavam ali, crucifica Jesus e solta Barrabás, Jesus curou e ajudou aquelas pessoas lá. Mas a gente falsa, desonesta, desleal, que não age com justiça. Então não temos que ser dessa maneira. Então temos que agir com justiça, amém? Então se você tiver a necessidade de conversar com alguém, pessoas estão te prejudicando, fazendo mal para você, o que a Bíblia diz também? Jesus ensina. Ele diz, se você tem algo contra o seu irmão, ou seja, te fez o mal, te deve, te prejudicou, está te devendo, puxou seu tapete, fez algum tipo de mal, está te devendo dinheiro, está te lesando, está te prejudicando algumas coisas, você não tem que deixar para lá. A Bíblia diz que o quê? Se você tem algo com o seu irmão, você chama ele e conversa. Ó, irmão, você está me prejudicando aqui em cima disso, irmão, olha, está tendo esses problemas na minha vida, assim e tal. Então, em nome de Jesus, amém, eu te amo. Não é para ter confusão e nem contenda. Não estou falando para você sair também agredindo as pessoas, batendo nas pessoas por aí não, tá? Mas Jesus bateu lá nos irmãos, lá, e deu uma pisa de chicote aí. Acabei de ler o texto para você aqui. Então é isso, o cristão não tem que ser idiota nem para fazer papel de palhaço para ninguém. Porque tem muitas vezes gente que vê a gente buscando a Deus, servindo a Deus, eu que sou um apóstolo, vê fraqueza. Ah, o cara é cristão, o cara é um apóstolo, serve de Deus, vamos dar golpe, vamos prejudicar ele. A irmã lá é missionária, não sei o quê, e fica prejudicando e lesando os irmãos com vagabundagem, com o jogo do diabo, fazendo o jogo do inimigo. E nós não vamos fazer papel de palhaço para ninguém, porque não é obrigação nossa. A Bíblia diz, se você tem algo contra o seu irmão, você chama ele e conversa. Olha, irmão, você está fazendo isso aqui, ó, você está me prejudicando, está dando isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, amém? Vamos ficar em paz, resolve aí, ó, faz o que você tem que fazer, faz sua parte que eu vou fazer a minha, eu estou fazendo a minha, cabe você fazer a sua. E explica. Se essa pessoa não melhora, você chama 2 ou 3 testemunhas, fala, ó, já conversei com o irmão aqui, rapaziada, ó, irmão, ó, de novo, eu falo, o irmão vai ver aqui, ó, foi assim, assim, tá desse jeito, aí você explica de novo a situação. Aí você já tem 2 ou 3 testemunhas. E aí essa pessoa tem que melhorar. Agora, se ela não melhora com isso, a Bíblia diz que você já explica para a igreja toda, ou seja, para todo mundo, já explica para o bairro, para todo mundo, o que está acontecendo com o irmão, qual que é a índole e o caráter dele, porque às vezes essa pessoa que está te prejudicando ainda sai por aí falando mal de você. Que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Por quê? Porque ele pensa assim, é melhor ir na frente e falar, porque quando ele vir falar, o pessoal já... E se você é uma pessoa reservada, discreta, uma pessoa sutil, uma pessoa que está sempre lutando e trabalhando, você não tem tempo para ficar aí batendo papo, jogando conversa fora. Aí acontece o quê? Todo mundo fica com ódio de você, com raiva de você, pela cidade afora, rasgando o seu nome, prejudicando a sua vida. Fazendo o jogo do diabo essas pessoas faz sem perceber nas consequências. E aí daqui a pouco tem gente querendo te prejudicar, puxar seu tapete, fazer o mal para você, coloca em xeque a sua conduta, como não é um servo de Deus, e bababá, o servo é de Deus, por quê? Porque você não se impôs. Porque você não se impõe como servo de Deus e serva de Deus. Então a Bíblia está dizendo, Jesus diz isso na sã doutrina, isso é sã doutrina. Se alguém te deve, se alguém te prejudicou, está te caluniando, está te afrontando, fez algum mal, você chama a pessoa, conversa e explica para ela. Se ela não melhora, você chama 2, 3 testemunhas e conversa com ela. Se ela não melhora, você pega... e fala para a igreja toda, ou seja, para os irmãos, para todo mundo saber a conduta desse cidadão aí que não está agindo com correto, com decência, com dignidade com você. E assim todos vão saber que essa pessoa está ruim e aí ele vai ser obrigado, não tem para onde correr, fazer o que é certo, o que é justo, o que é leal, o que é honesto, amém? Então Deus conta com você, se aprendeu mais alguma coisa hoje da parte de Deus. E muitas pessoas que não aprenderam acharam que tá, de repente você que me vê ficar dando golpe aí, cupim atrás com os crentes, com os irmãos. Não é assim, Deus cobra, hein? Deus cobra com justiça. Bom? Então vamos ajudar todo mundo a ficar bem e Deus dá vitória para nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.